Neste vídeo eu vou te ensinar como fazer biscoitos para lembrancinhas de chá de revelação. Fica comigo que eu vou te explicar tudinho de como fazer. Oi gente, sejam todos bem-vindos, aqui é a Elke do canal Cookie Camp, o canal onde vocês vão aprender tudo sobre biscoitos decorados com glacê real. Se você ainda não conhece meu trabalho, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do meu Instagram. Eu gostaria também de convidar você para participar do muito importante grupo de Facebook do Cookie Camp, que é a complementação deste canal. É onde você vai tirar suas dúvidas na hora que você estiver pondo em prática todas as aulas que eu estou passando, todos os ensinamentos que eu estou te passando aqui. Imagina a faculdade do biscoito ou o curso de biscoito mais completo do Brasil. Tudo aqui no canal. São mais de 35 vídeos para você. Bom, então vamos falar de nosso vídeo hoje. O nosso vídeo hoje é sobre como fazer essa lembrancinha que você pode dar para os seus convidados no chá de revelação. Então você que tem seu ateliê, que está começando a fazer, é importante saber como produzir e quais os detalhes importantes para o sucesso, tá? Bem, para o vídeo eu fiz um azul um pouco mais escuro. A coisa mais importante que vocês precisam entender é o seguinte: eu vou explicar para vocês como colocar o glacê aqui dentro. Mas vocês vão fazer um azul bem clarinho, porque por mais que você faça todos os passos para evitar que se descubra qual é o sexo do bebê pelo glacê, se você coloca o glacê muito escuro, vai dar para ver, tá? Então não pode colocar um glacê neste tom. Quando você for fazer esse tipo de lembrancinha, você vai usar um tom bem pastel, um azul bem clarinho e um rosa bem clarinho. Então vamos lá, o processo é muito simples, vou mostrar tudo para você de perto, é fácil. Eu também pesei o biscoito para que você possa ter noção de peso e de custos, porque é importante. Se você quer oferecer esse tipo de produto no seu ateliê, que seria isso parte do seu mix de produtos, é importante que você precifique adequadamente. Aqui em Belo Horizonte, eu cobraria esse biscoito uns 10, 12 reais, no máximo 12, viu? Aí você vai ter que adaptar para cada região que vocês moram. Se eu coloco o preço, não compra. Deixa quem não paga arte comprar com as suas colegas que não vendem biscoito arte. Você tem que ver esse biscoito como arte. É importante pensar nisso. Então vamos lá, eu vou explicar para vocês como fazer. Vou mostrar para vocês então o que nós vamos precisar para o nosso biscoito de chá de revelação. Então, como vocês podem ver, a minha massa, ela ainda está gelada, ela não está congelada mais, mas ela ainda está gelada. Então, o que nós vamos precisar? De uma massa, você escolhe o sabor, pode ser amanteigada, pode ser de chocolate, pode ser de especiarias, pode ser uma de castanha, essa parte fica a seu critério. Eu tenho 2 tamanhos de cortadores, porém, o cortador para você oferecer num chá de revelação não deve ser esse grande, ele aumenta muito os custos. Ele tem 10 centímetros, que é um padrão americano, é muito comum os biscoitos americanos serem grandes assim. E este mais um padrão brasileiro, ele tem 8 centímetros. Eu vou cortar com este de 8 centímetros. Esse biscoito com o tamanho de 10 centímetros, eu vou fazer o próximo vídeo, que é o vídeo de como fazer o biscoito de revelação para lembrancinha de padrinhos, ou avós, ou tios, que é um biscoito que você vai ter o chocalho por dentro. Então esse vai ser o próximo vídeo, aguarde, ele é um pouco diferente do que eu vou fazer. Esse processo que eu vou fazer agora, ele é muito fácil de fazer, gente. É muito simples a ideia. Então o que nós faremos? Você vai cortar o seu biscoito, ok? De preferência ele ainda um pouco firme, para você poder manusear, não correr o risco dele perder o formato. E vamos assar ele. Então você vai se perguntar como que nós vamos colocar a marcação de qual que é o sexo da criança. Eu vou mostrar para vocês, esse processo é depois de assado, tá? Então, vou cortar mais um aqui. Tirar o excesso, tá?
para facilitar o acabamento. Vou limpar um pouco. Como ele ainda está gelado, ele me permite tirar as rebarbas. Porque muitas vezes o cortador de plástico, ele não tem a mesma habilidade de corte do cortador de inox. Então é importante fazer um leve acabamento nele. Agora eu vou assar os meus biscoitos. Eu gosto muito de usar a forma da formosura porque ela vai me dar um acabamento elegante. Eu vou assar como se eu estivesse levando 12 minutos, eu vou assar com 8, 7 minutos, então economiza muito no gás. Eu vou deixar para vocês o link da forma formosura aqui na descrição do vídeo. Enquanto os biscoitos assam, vamos falar dos outros equipamentos que vamos precisar. Nós vamos precisar de um cortador que nos permita criar uma indentação onde vamos colocar o glacê da cor do sexo do bebê. Então tá vendo esse quadrado aqui? Esse quadrado serve, este redondo serve. Você pode usar coração, não tem problema, pode usar um pouco menor, desde que você tenha espaço nas laterais para esse glacê rosa ou azul ficar escondido, né? Você não pode usar um cortador muito grande, não. Você pode usar outros formatos também, não precisa necessariamente ser o bodezinho, todo mundo usa bodezinho, de repente você usa criatividade e escolhe outras opções, como uma madeirinha, coloca aqui dentro, né? Você tem até mais espaço para oferecer no seu chá de revelação algo diferente. Existem diversos cortadores que te permitem, como o babador, o bico, o chocalho. Então eu acho que você pode usar a criatividade, principalmente se você fizer para vender, né? Claro que em geral as pessoas são muito tradicionalistas, mas não custa nada você optar por oferecer algo diferenciado para sua cliente. Nós vamos precisar também de um pouquinho de glacê azul e rosa para que a gente possa colocar no espaço que nós vamos criar. A gente também precisa de glacê branco, de contorno e preenchimento. Você tem a opção de fazer um glacê lá 14 segundos, 15, 16 segundos, que te permita substituir e não usar as duas texturas, fazer um de contorno e preenchimento. O que é importante é usar o dióxido de titânio. Eu, nesse caso, uso da marca Grand Chef. Eu compro esse de 100 gramas, que ele fica caro, mas dura para sempre. Eu vou diluir um pouquinho desse dióxido de titânio numa tigelinha com um pouquinho de água para eu acrescentar no meu glacê na hora de chegar no ponto que eu quero, que aí fica mais fácil. Não fica com aqueles grumos de dióxido de titânio, né, gente? Que não é muito prático peneirar, só louco que vai peneirar. Pronto, o biscoito saiu do forno, né? Como vocês podem ver. Este biscoito aqui, esses dois foram a massa que eu abri mais de uma vez para poder aproveitar. Então, quando acontecer essas bolhas, você só vai vir com essa espátula de alisar pasta americana e passar com delicadeza aqui, ó. Eu não tô pressionando não, tá? Então, eu não vou tirar os meus biscoitos da forma ainda. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui para vocês verem melhor. Agora, quando ele ainda está quente, eu vou vir com o cortador que eu escolhi, né? Muito cuidado para não se queimar. Eu vou marcar este biscoito até a metade dele, viu, gente? Aqui, ó. Vamos lá, mostrar para vocês. Então, até a metade só, com cuidado, eu marco. E com uma faquinha de cozinha, que é essas faquinhas que a gente chama de faquinhas de ofício, ou algum outro instrumento, até mesmo a agulha que tem aquela parte aberta, nós vamos retirar esse excesso de massa, aproveitando que ainda está quente, tá? Não pode furar o biscoito embaixo, muito cuidado.
Fica muito mais fácil quando o biscoito está quente ainda. É importante trabalhar com rapidez, porque quando ele esfriar, ele vai endurecer e ele pode até causar uma rachadura se você tentar furar. Tá vendo aqui, ó? Evitar de cavar muito para não chegar no fundo do biscoito. Para você não correr o risco da pessoa que vai receber conseguir enxergar o glacê que vai estar sendo colocado aqui. Com muito cuidado. Eu vou deixar esse biscoito secar um pouco aqui, esfriar, para eu poder movê-lo e tirar esse excesso de cima. Pronto. Viram como ficou? Com muito cuidado, evitar de acontecer isso aqui, ó. Saiu, deixou só a parte de baixo, você vê que já tá douradinha. Aqui, ó. Então aqui, ó, o biscoito já esfriou, eu pude remover ele da forma, ele dá uma pequena resistência, mas sai. Olha que lindo o acabamento atrás, olha, gente. Muito fofo, né? Agora eu vou colocar esses biscoitos para descansar em cima do papel toalha, para eles absorverem a manteiga e darem uma descansada. Porque senão, se eu for decorar agora, nesse momento, ele ainda tá morno e ele está ainda um pouco oleoso. Descansaram, já esfriaram, estão aqui os nossos biscoitos. Ele tem aproximadamente 20 a 21 gramas sem retirar essa massa. Quando você retira essa massa, ele tem 18 gramas. Você não pode calcular o preço em cima de 18 gramas, porque senão essa massa aqui você tá tendo prejuízo nela. Você precisa passar o custo dessa massa que você perdeu para o seu cliente, tá? Então tá bonitinho, tá perfeitinho. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos preencher, vamos escolher os dois mais bonitinhos. Vamos escolher esses dois aqui. Nós vamos então preencher essa cavidade com o glacê rosa e o glacê azul. Claro, se você tem um chá de revelação de menina, muito cuidado na hora de colocar o rosa, não colocar o rosa muito forte. Porque se você colocar o rosa forte demais, ele pode aparecer pelo glacê branco. Vocês têm que lembrar que a luz, ela tem poder. Então, se você tiver com esses biscoitos todos arrumadinhos na mesa do seu chá de revelação, né? As pessoas tirarem fotos, pode ser que o flash ou a luz mostre por baixo do glacê branco a cor do sexo do bebê. Aí você vai estragar essa surpresa. O que eu vou fazer agora é pegar um pincel de cerdas não muito dura, mas também eu não quero muito macia, não, e limpar a cavidade toda. Então com isso eu vou deixar bem limpo para poder colocar o glacê. Eu vou fazer o mesmo com este cá. Gente, a gente acha que pincel largo não tem uso? Sim, tem muito uso. A gente usa bastante, tá? Lá na It's Quitutes eu aconselho vocês a comprarem um jogo desses pincéis mais largos, porque a hora que precisar faz toda a diferença. Então tá bem limpinho, vou limpar o excesso. Limpei então minha área de trabalho, tudo limpinho. O biscoito tá descansado, tá sem os excessos de biscoito, sem os detritos. E agora eu vou pegar o meu glacê rosa e vou preencher uma das cavidades. Esse glacê meu, ele tá um pouco mais mole do que deveria. Eu aconselho você a usar um glacê 12 segundos, ele deve estar 10. Mas como eu já tinha esse glacê pronto, eu vou usar ele assim mesmo, tá? Então eu não vou exagerar. Eu vou criar só uma linha de contenção aqui, para que o acabamento desse glacê fique melhor. Pronto. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o azul, né? Esse azul, ele tá com uma textura bem mais firme. Vocês podem ver que vai funcionar do mesmo jeito. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Então, o que eu preciso fazer uma manipulação. Aí, você pode perfeitamente usar o glacê de preenchimento aqui, mas como vocês já sabem, com o canal eu deixo meus glacês congelados, né, gente? Então eu preciso utilizar o que eu tenho também, porque o canal, ele me gera custos. Ele ainda não paga nada e ele me gera custos, tá?
vou levar o rosa e o azul para o desidratador, tá? Coisa simples, coisa de 1 minuto só para eu poder cobrir o nosso glacê. Eu vou colocar nesse glacê um pouco de dióxido de titânio para ele não ficar translúcido de jeito nenhum, tá? Esse glacê eu já bati, ele tem mais de 1 semana, então ele tá ficando levemente amarelado. Então eu tenho aqui um pouco do glacê que veio direto da batedeira, que é muito seco. Vou colocar aqui num pouquinho de água, eu coloquei 2 colherzinhas dessa de água, vou colocar mais uma. E vou diluir o meu dióxido de titânio aqui, para facilitar meu trabalho, ter certeza que ele não tá cheio de gruminhos, né? Vou colocar ele aqui dentro, deixar ele bem branquinho. Agora eu vou acrescentando água nesse glacê aqui até ele chegar na consistência que eu quero. Eu vou querer pular a parte do glacê de contorno, já vou direto cobrir esse biscoito, então eu quero manter com uma consistência aproximada de 15 segundos mais ou menos. Posso ver que o glacê ainda tá firme demais. Então aqui, ó, eu movimento ele, ele parece estar firme ainda, mas na hora que eu movimento ele, ele fica liso, ó. Tá vendo? Então eu vou deixar nesse ponto aqui, para ficar com uma camada de glacê bem grossa e eu evitar de que as pessoas possam ver pelo glacê branco qual é o sexo da criança. Tem dúvida como é que fica a textura, ó? Ele cai em fitas, ó. Ok? Pronto, agora cobri o biscoito. Cria uma âncora, pressiona, deixa a gravidade te auxiliar, para nas curvas. Cria uma âncora, puxa seu glacê e onde você precisar parar, você para. Sempre que você puder, gente, vim fazer uma segunda linha, auxilia, principalmente se você está começando agora. Ok? Pronto. Agora, eu tenho a liberdade de espremer bem o meu saco e começar a preencher. Vocês estão vendo que esse glacê, ele parece que está firme demais, mas na hora que você movimenta, ele vai alisando. Então, ele vai exigir um pouco mais da sua mão, vai ficar um pouco mais dolorida, mas para este fim que nós queremos aqui, nós queremos ter certeza que esse glacê azul não vai aparecer, é importante que você pense nisso, não usar um glacê muito fluido. Então, ele demora um pouco mais. Se você quiser, depois que você fez o seu contorno, cortar um pouquinho mais do bico, pode ser, mas tem que lembrar que se você tiver muitos biscoitos para fazer, pode ser melhor dividir em 2 sacos. Você coloca um saco com corte de número 2, com o diâmetro idêntico a um bico de confeitar número 2, e coloca num outro saco com um bico bem grande, tipo 4, 5, número 4, 5, porque aí você tem como preencher o seu biscoito mais rápido, tá? E não exige tanto da sua mão. Chega a doer um pouco meus dedos, me dá cansaço, a minha mão fica cansada. Bom? Pronto. Tá pronto. Agora, se você achar a necessidade de balançar um pouco, coloca a sua agulha no meio do biscoito, lembrando, tomar cuidado para você não estragar e manchar de rosa cá pra cima. Talvez calcule o quadrado aqui, ó, você calcula aqui, é biscoito, não é a parte colorida, e aí você balança seu biscoito, tá? Pronto. Agora, vou levar esse biscoito para o desidratador também. Agora eu vou preparar um pouquinho de glacê de contorno, né? Eu disse que eu não queria mexer com 2 glacês na hora de cobrir o biscoito, mas na hora de fazer os detalhes do biscoito é muito importante. Se você tiver o bico de confeitar número 2, fica mais bonito ainda.
Se você quiser mais delicado ainda, mais angelical, usa o bico de confeitar número 1. Só que você tem que ficar muito atento, porque o bico de confeitar número 1, ele entope demais e você tem que ter pelo menos uns 5 bicos com você, para que à medida que for entupindo você vai lavando, deixando de molho, deixando secar, que você não pode simplesmente parar e esperar. O glacê que nós utilizamos para cobrir o nosso biscoito, ele aparentemente parece bom, mas ele não é o ideal. Então eu não aconselho vocês a utilizarem. Vocês vão ter que misturar um glacê de contorno para fazer os trabalhos do seu bodezinho. Então eu não quero um glacê muito seco, eu quero um glacê que tenha maleabilidade, mas ele também não pode ser mole demais. Eu quero bem óbvio o trabalho de detalhes. Então, para isso, a gente vai usar o nosso dedo no sistema aqui do Cookie Camp, que é famoso, de colocar o dedão, fazer uma lambança, utilizar bico de confeitar, para decidir que ponto que a gente quer. Vou fazer o teste, tá? Vou pegar o Nota Cookie e vou fazer teste com ele. Eu quero um tubo bem perfeitinho. Olha a diferença, gente. Tá vendo? Deixa eu ver se ele se liga, se ele tá muito seco. Ele tem que ter um leve brilho, uma leve ligação. Pronto, eu acho que tá perfeito, ele me obedece, tá vendo? Onde eu peço pra ele cair, ele cai. Então esse vai ser o ponto. Peraí. E para entender definitivamente qual ponto que ele tá, cria uma bolinha, deixa essa bolinha crescer, para e puxa. Essa é a bolinha que vocês querem, ó. Ela dá um rabo, tá vendo? Aqui, ó. Conseguem ver? Vou transferir então esse meu glacê pro saco de confeitar que tenha o bico e que tenha também o adaptador, tá? Caso eu decida trocar, eu posso desenroscar e trocar de bico, porque você pode colocar o bico direto no saco, dentro do saco, e utilizar. Mas eu sempre que você puder, use o adaptador, que te permite mudar de ideia. Nada como poder mudar de ideia. Transfere o glacê para o seu saco. Pronto. Então está aqui os nossos biscoitos. Eu esqueci de saber qual que é o de menino e qual que é o de menina. Aham. E agora, José? Como que eu vou fazer? Anta? Nós vamos ter que descobrir juntos qual que é qual, porque eu já não sei mais. Eu vou colocar tudo branquinho, tá bom? Você pode fazer detalhes rosa e azul, não tem problema. Mas os efeitos que eu vou fazer nesse biscoito vão ser todos branquinhos. Gente, esse biscoito ele ainda não está seco, completamente seco. Eu deixei ele 3 minutos no meu desidratador, no meu forninho, na verdade. Eu vou arriscar mover ele para vocês verem, tá? Ó, o acabamento maravilhoso. Eu não tenho como saber qual desses que é o de menino e qual desses que é o de menina. Então, o nosso objetivo foi alcançado. Agora o que nós precisamos fazer é um detalhezinho. Eu vou fazer então uma interrogação aqui no meio. Primeira coisa que eu vou fazer para depois eu poder fazer os detalhes, tá? Da roupinha. Pegar a agulha e pronto. Agora eu posso vir e fazer os detalhes. Lembrando que ele ainda não está seco. Se eu errar, eu não tenho como consertar. É bem bacana. E você pode, inclusive, criar a abertura da manguinha aqui, ó. Foi simples, né? Então, quando você tem um glacê que é o ponto correto, facilita muito.
Vamos quebrar esse aqui então, gente, ver o resultado. Esse glacê ainda não tá seco não, tá? Mas como eu preciso terminar a filmagem, eu vou quebrar, ok? Então vamos lá? Não pode dar errado, né, gente? Que eu só tenho 2 pra filmar o vídeo. Vamos lá. Aqui, ó. É isso que acontece. A pessoa que quebrar vai poder ver o sexo da criança. Viu que legal? E é uma surpresa pra mim. Eu não tinha noção que esse era o de menino. Acho que não vou resistir. Vou dar uma mordidinha. Que bom. Delícia. Ok? Delicioso, gente. Muito bom. E fácil de fazer, vocês viram? Então, ó. Agora eu vou pegar o outro biscoito que eu terminei e vou pesar ele pra vocês terem uma noção de qual foi o peso. Porque este biscoito, por volta de 20 gramas, sem o glacê. Agora nós vamos descobrir qual que é o peso final para saber a diferença e saber quanto de glacê que a gente gastou. Ok, pesei, ele tá com 37 gramas, tá? Então, eu tinha 20 gramas de biscoito e mais 17 gramas de glacê. Então, com isso, facilita para vocês fazerem o cálculo de custo, tá? Então, este é o biscoito da menina. E este aqui é o biscoito do menino. Vocês não têm como saber o sexo com esse processo que a gente criou. Glacê com o ponto 15, quase 16 segundos. O dióxido de titânio, tá? Não tem como você descobrir. Isso é muito bom, porque se você recebe uma encomenda, você não pode correr o risco de não fazer um trabalho bem feito e o convidado descobrir qual que é o sexo da criança. Ok? Gostaram? Muito bom. Gente, dá pra fazer esse tipo de coisa com outros formatos. Não precisa ser só do bodezinho. Gostaram então do vídeo, gente? Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.